Algo está errado comigo, humano? Você não acasalou comigo desde que eu fui presenteada. O cromo polido e o ar sintetizado da estação Ethelgard pouco fizeram para acalmar os nervos de Matt. Por 3 semanas, ele havia sido o único árbitro humano em uma negociação de paz que parecia menos um tratado e mais uma rendição. Do outro lado da mesa, o embaixador do sindicato, um ser imponente de espécie indeterminada, envolto em uma armadura ambiental polida, havia cedido em todos os pontos com uma falta de resistência perturbadora. Era o tipo de vitória que parecia uma armadilha. Agora, na câmara silenciosa e opulenta, reservada para a assinatura formal, o preço final seria pago. Como um símbolo deste acordo histórico, a voz sintetizada do embaixador ecoou, desprovida de calor ou inflexão. O sindicato concede à Federação Humana um presente de valor imensurável, uma ponte entre nossas culturas. Dois atendentes, igualmente envoltos em armaduras sem traços, entraram na sala. Entre eles caminhava uma fêmea, cuja presença instantaneamente consumiu todo o ar estéril da câmara. O fôlego de Matt parou, uma rara falha em seu controle disciplinado. Ela era de outro mundo, uma peça de arte viva, esculpida em azul e luz das estrelas. Sua pele era de um azul vibrante, uma tela para padrões mais escuros e rodopiantes que fluíam sobre os músculos elegantes de seus braços e a curva elegante de sua cintura. Cabelos branco-prateados caíam sobre seus ombros, emoldurando um rosto de beleza impossível e um par de orelhas pontiagudas de felino que se agitavam com uma consciência silenciosa. Ela encontrou o olhar dele, e seus grandes olhos inteligentes eram firmes, mantendo a profundidade plácida de uma nebulosa do espaço profundo. Ela era, em uma palavra, perfeita. Perfeita demais. Esta é Vera, o embaixador declarou. Uma consorte de classe ômega, geneticamente modificada para ser a companheira definitiva. Ela é proficiente em suas línguas, sua história, suas ciências. Seu intelecto é superado apenas por sua capacidade de lealdade e sua função de proporcionar prazer. Ela é sua diplomata, Matt. O tratado está selado não com tinta, mas com vida. Vera deu um passo à frente e se ajoelhou com uma graça que parecia desafiar a gravidade artificial da estação. Seus olhos permaneceram fixos nos dele, expectantes. Os atendentes deram um passo para trás, seu dever cumprido. O ar ficou denso com um significado não dito. Esta era a verdadeira assinatura do documento, um ato de posse. Matt sentiu um nó frio apertar em seu estômago. Sua vida passada, aquela antes dos ternos, sob medida, e da duplicação política, o havia ensinado a reconhecer o olhar de um ativo de alto valor sendo transferido. Ele olhou para além de sua beleza projetada e viu a sutil tensão em sua mandíbula, a disciplina rígida em sua postura. Esta era uma soldado, uma ferramenta sendo entregue. A federação é grata pela generosidade do sindicato, Matt disse, sua voz um barítono calmo e medido, que não traía sua repulsa interna. Ele passou por Vera, que estava ajoelhada, e se aproximou do embaixador. No entanto, nós não aceitamos seres vivos como propriedade. O presente é reconhecido, mas não pode ser aceito desta forma. A cabeça do embaixador, envolta em capacete, inclinou-se uma fração de grau. Seus costumes são irregulares. O presente é a pedra angular do tratado. Ele deve ser completado. O tratado está assinado. Matt rebateu seu olhar firme. Meu governo o reconhecerá, mas esta parte de seu costume é onde nossas culturas divergem. Ela é uma pessoa, não um símbolo político. Ele se virou para Vera. Por favor, levante-se. Ela não se moveu. Sua programação era absoluta.
Ela deveria ser reivindicada. Ele estava quebrando a sequência. Matt soltou um suspiro suave e dispensou o embaixador e os atendentes com um aceno brusco. Quando eles ficaram sozinhos, o silêncio era absoluto. Ele caminhou até Vera, sua figura maior e sólida, projetando uma sombra sobre ela. Ela não se encolheu, mas suas orelhas se achataram um pouco. Ele se agachou, não pairando sobre ela, mas se colocando em seu nível. Vera, ele disse suavemente. O teatro político acabou. Você pode se levantar agora. Você não é um presente. Você é uma convidada da federação. Os lábios dela, de um tom de azul mais escuro que sua pele, se abriram ligeiramente. Minha função é selar o tratado. O selo é a intimidade. É uma finalidade biológica e política. Meu propósito é ser acasalada. Eu fiz algo para desagradá-lo, humano. A pergunta era tão direta, tão desprovida de emoção. Era como uma consulta de diagnóstico. Atingiu o mais forte do que qualquer ameaça. Ele viu a verdade. Então ela não era apenas uma ferramenta. Ela era uma ferramenta que acreditava em sua própria função. Sua recusa não era uma libertação para ela. Era uma falha de funcionamento. Era culpa dele. Não, ele disse, sua voz gentil, mas firme. Você não me desagradou, mas eu não irei acasalar com você. Não é assim que construímos ponte. Ele se levantou e caminhou até a porta de seus aposentos privados, abrindo-a com a chave. Você terá seu próprio quarto. Você é livre para fazer o que quiser. Podemos conversar mais pela manhã. Ele parou na porta, olhando para trás. Ela permaneceu ajoelhada, uma estátua perfeita e bela de profunda confusão, a maior vitória política de sua carreira. E ela começou com um ato que para ele parecia o tipo de fracasso mais solitário. Vera passou o primeiro ciclo em seus novos aposentos em um estado de erros lógicos em cascata. Sua existência inteira, desde a concepção celular até este exato momento, havia sido uma progressão linear em direção a um único propósito: o presente e o selo. A recusa do diplomata Matt era um valor nulo em uma equação que não tinha espaço para um. Sua programação não oferecia contingências. Ela processou a sequência de eventos novamente. A apresentação formal, o ajoelhar, a oferta de sua função primária, a rejeição do humano. Era ilógico. Ela havia sido projetada para ser o ser mais desejável que seus criadores poderiam conceber. A falta de interesse dele era um insulto não apenas para ela, mas para a compreensão do sindicato sobre imperativos biológicos. Ela se levantou do banco de assento luxuoso e andou pela sala. Era espaçosa, espartana, mas confortável. Uma suíte estéril para uma convidada, não uma jaula para um prêmio. Ele havia chamado de jaula. A palavra soou forte em sua mente. Seus criadores haviam chamado seu propósito de grande honra. O humano via isso como prisão. Sua programação exigiu que ela analisasse a discrepância. Ela acessou seus arquivos internos sobre a cultura humana. Os dados eram extensos: arte, história, filosofia, guerra. Ela cruzou referências a presentes, acasalamento e jaulas. Os resultados foram uma tempestade caótica de poesia sobre o amor, estatutos legais sobre propriedade e histórias brutais de escravidão. Não havia correlação clara. O comportamento humano era ineficiente, um emaranhado de contradições. Quando Matt entrou em seu quarto no próximo ciclo, ele a encontrou parada, olhando para a parede. Ele carregava uma bandeja com 2 canecas fumegantes. Ele a colocou em uma mesa baixa. — Bom dia, ele disse. Eu trouxe algo para você. É chamado de chá. Vera se virou. Seus movimentos eram fluidos e precisos. Minha análise de sua rejeição conclui que minha abordagem inicial foi falha.
Talvez minha estética não esteja alinhada com suas preferências pessoais, meus padrões dérmicos podem ser recalibrados, ou talvez uma tonalidade vocal diferente seria mais agradável. Sua voz era um perfeito contralto melódico, mas tinha a qualidade distante de uma máquina oferecendo atualizações de software. A expressão de Matt era ilegível. Ele simplesmente gesticulou para a cadeira oposta a ele. Sente-se, por favor. Quando ela obedeceu, ele empurrou uma caneca na direção dela. É apenas água quente de folha. Nós a bebemos para relaxar ou para pensar. Ela pegou a caneca, seus dedos longos e elegantes contra a cerâmica simples. Ela analisou seu calor, seu aroma. Meu propósito não é relaxar, diplomata, é servir à aliança. Um tratado não selado é um ponto de fraqueza política. E um selo forçado é um ponto de fraqueza moral. Ele rebateu, tomando um gole de sua própria caneca. O que, na minha experiência, é muito mais perigoso. Ele colocou um datapad na mesa entre eles. Eu estive revisando seus arquivos, os que o sindicato forneceu. Diz que você tem uma memória perfeita de mais de 1000 tradições artísticas e literárias. É parte da minha função como companheira, ela confirmou. É uma lista de realizações, ele disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Mas não diz nada sobre o que você gosta. A palavra pairou no ar como preferência, uma resposta emocional ilógica e ineficiente. Gostar não é relevante para minha função. Eu discordo, ele disse. Ele tocou no datapad e uma melodia suave e complexa encheu a sala. Uma peça de piano humana cheia de notas altíssimas e melancolia silenciosa. Isto é música, não tem função, nenhum propósito além de como faz você se sentir. Ouça-a, me diga amanhã se você gosta dela. Ele se levantou para sair. Na porta, ele parou. E Vera, meu nome é Matt. A música continuou, uma cascata caótica de harmonias que sua mente analítica lutava para categorizar. Era bonita, e, logicamente, terrivelmente bonita. Nos dias seguintes, isso se tornou a rotina deles. Ele traria chá, ele daria algo novo a ela. Música, uma peça de poesia, uma gravação de uma chuva de meteoros sobre um mundo esquecido. E ele perguntaria o que ela pensava, o que ela sentia. Ele nunca a tocou, nunca fez uma exigência. Ele simplesmente ofereceu escolhas a ela. A experiência era aterrorizante. Sua programação era uma estrutura rígida, e ele a estava dissolvendo com uma pergunta gentil, de cada vez. Os observadores do sindicato, monitorando através de sensores microscópicos em sua suíte, estavam ficando agitados. Seu ativo estava sendo corrompido. Suas tentativas de cumprir sua função ficaram menos frequentes, substituídas por uma curiosidade hesitante. Certa noite, ela decidiu por uma nova abordagem derivada de uma seção mais obscura de seu arquivo de comportamento humano. A sedução havia falhado. Talvez a utilidade tivesse sucesso. Ela entrou em seus aposentos privados sem se anunciar. Ele estava em sua mesa, armaduras de seu antigo kit militar dispostas sobre um pano limpo, limpando-as meticulosamente. A visão do metal escuro e cicatrizado era um contraste marcante com sua persona diplomática. Minha função inclui análise estratégica, ela disse, sua voz firme. Sua segurança é primordial para a estabilidade da aliança. Eu posso ajudá-lo. Matt ergueu os olhos de seu trabalho, suas mãos paradas. Ele não estava surpreso com a intrusão dela. Minha segurança está bem. Está, ela rebateu, movendo-se para mais perto. Ela estava vestida com uma túnica simples e fluida,
que ele havia fornecido. A guilda corporativa triplicou seus drones de vigilância neste nível. A facção guerreira moveu um cruzador para o perímetro da estação. Eles não estão aqui para o tratado, eles estão aqui para mim. Sua voz ainda estava calma, mas pela primeira vez continha uma nota de outra coisa. Não medo, mas análise. Ele colocou uma peça de armadura no chão. Você é um homem só. Sua recusa em completar o presente me torna um ativo disputado. Você está se tornando um alvo. Ela parou bem ao lado de sua mesa. Se você simplesmente executasse o selo, o sindicato estaria obrigado por honra a nos proteger. É o curso de ação mais lógico. Ela colocou uma mão no ombro dele, seu toque leve, mas deliberado. Era um gesto calculado de intimidade. Deixe-me cumprir meu propósito, Matt. Ele olhou para a mão dela em seu ombro, depois para o rosto dela. Sua expressão era sincera, seus olhos arregalados. Ela estava tentando salvá-lo usando a única ferramenta que tinha. A tensão na sala era elétrica. Era uma estranha sedução invertida, um apelo à lógica e à sobrevivência que era mais íntimo do que qualquer uma de suas aberturas programadas. Ele lentamente estendeu a mão e gentilmente pegou a dela. Sua pele era fria, suave. Ele não a empurrou para longe. Ele simplesmente a segurou, seu polegar acariciando as costas da mão dela, por um breve momento antes de levantá-la de seu ombro e colocá-la de volta ao seu lado. Eu sou um soldado muito bom, Vera, ele disse, sua voz baixa e suave. E eu não vou usar você para resolver meus problemas. Agora, me diga o que você achou da música. O emissário da guilda era um ser de escamas polidas e sorrisos melosos. Ele se movia como óleo fluindo sobre a água, cada gesto projetado para lisonjear e desarmar. Matt já havia lidado com seres como ele antes. Eram os chacais da galáxia, sempre circulando, esperando que os fortes mostrassem um momento de fraqueza. O emissário havia solicitado uma reunião no grande salão da estação Ethelgard, um espaço público cheio de seres de 100 mundos, brilhando sob o brilho suave do céu artificial da estação. Era uma demonstração de poder, uma tentativa de forçar a questão em público. Diplomata Matt, o emissário sibilou, sua língua bifurcada projetando-se para provar o ar. Um prazer, e esta deve ser o adorável presente. Seus olhos multifacetados se voltaram para Vera, que estava silenciosamente ao lado de Matt. A guilda estende suas felicitações pelo tratado e, claro, por uma aquisição tão magnífica. Ela é uma convidada da Federação, emissário, Matt afirmou, seu tom plano e frio. Não uma aquisição. Claro, claro, o emissário riu, estendendo suas mãos esbeltas de 3 dedos. Uma figura de linguagem. Mas diga-me, a finalidade do tratado foi observada? Minhas fontes me dizem que houve complicações. Talvez o ativo não esteja funcionando de acordo com as especificações. A postura de Vera se enrijeceu. Um lampejo de algo, vergonha, indignação, cruzou suas feições antes que sua programação o suavizasse. Matt deu um leve passo à frente dela. Meus arranjos com o sindicato não são da sua conta. Mas eles são! O emissário insistiu, seu sorriso se alargando. A guilda está preparada para aliviar seu fardo. Nós entendemos que as sensibilidades humanas podem ser delicadas. Estaríamos dispostos a tirar a consorte de suas mãos. Por um preço generoso, é claro, um preço que garantiria a prosperidade da Federação por séculos. Era a oferta que Matt estava esperando. Não uma negociação, mas um ultimato. Ela não está à venda. O sorriso do emissário finalmente desapareceu. Que pena! Ele tocou em uma joia em seu pulso.
Então a guilda terá que simplesmente adquirir este ativo disputado por outros meios. Da multidão movimentada, 4 seres se destacaram. Eram criaturas grandes e volumosas na armadura de execução corporativa da guilda. Seus rostos estavam obscurecidos por viseiras escuras. Eles se moviam com eficiência praticada, formando um semicírculo para cortar qualquer retirada. Civis se dispersaram, guinchando e tagarelando em uma dúzia de idiomas. A mão de Matt se estendeu, não para uma arma, mas para empurrar Vera para trás dele. "Fique para trás!" ele ordenou, sua voz caindo em um registro que ela nunca havia ouvido antes. O comando quieto e letal de um soldado. O diplomata havia sumido. Em seu lugar, havia algo mais, algo enrolado e perigoso. Sua postura mudou, seu centro de gravidade abaixando. Seus olhos, que não estavam mais analisando nuances políticas, agora varriam o salão, calculando trajetórias, identificando ameaças, avaliando saídas. Os executores da guilda avançaram, seus movimentos desajeitados e dependentes da força bruta. O primeiro o alcançou, um punho enorme balançando em direção à sua cabeça. Matt não bloqueou. Ele fluiu por baixo do soco, sua mão atingindo a articulação do cotovelo blindado do executor com um estalo percussivo agudo. Um gemido de dor ecoou do capacete. Enquanto a criatura recuava, a outra mão de Matt enfiou-se na mochila de energia em suas costas. Houve um zumbido de energia e a armadura do executor travou, congelando-o no lugar. Vera assistiu, sua mente analítica lutando para processar a velocidade e a eficiência. Ele se movia não com raiva, mas com uma economia de movimento aterrorizante. O segundo executor avançou, um bastão de plasma sibilando para a vida. Matt se esquivou, deixando a arma passar por ele, e usou o próprio momento da criatura para desequilibrá-la, enviando-a caindo em uma fonte decorativa. Os 2 restantes pararam, reavaliando. Matt não esperou. Ele pegou uma pesada bandeja de metal de uma mesa de café abandonada próxima e a jogou como um disco. Ela girou no ar, atingindo um executor no capacete com um forte clangor, atordoando-o. O último levantou uma arma lateral, mas Matt já estava se movendo, fechando a distância em 3 longas passadas. Ele agarrou a arma, torcendo-a da mão do executor e a desmontou com uma série de movimentos precisos e praticados, as peças caindo inofensivamente no chão. Terminou em menos de 10 segundos. 4 executores blindados neutralizados, não mortos, mas quebrados e incapacitados. Matt ficou sobre eles respirando calmamente, a máscara plácida do diplomata lentamente se reassentando sobre a fúria do soldado. Ele se virou para Vera. Seus olhos estavam arregalados, os padrões bioluminescentes em sua pele pulsando com uma luz suave e agitada. Ela não estava olhando para os executores caídos. Ela estava olhando para ele. Pela primeira vez, seus arquivos internos ofereceram uma correspondência perfeita para o que ela estava sentindo: temor. O ataque da facção guerreira não foi nada como a emboscada desajeitada da guilda. Foi um ataque militar rápido, brutal e profissional. Explosões balançaram os níveis diplomáticos da estação Athelgard, e a voz sintetizada e calma da estação foi substituída pelo rugido gutural de sirenes. A iluminação de emergência vermelha banhou os corredores em um pulso com a cor de sangue. Matt havia selado Vera em seus aposentos. A pesada porta de explosão do quarto era a única coisa entre eles e o caos. "Fique aqui", ele havia ordenado, seu próprio terno diplomático já trocado por um subterno tático escuro e ajustado. Ele estava pegando peças de sua antiga armadura de seus compartimentos escondidos,
quando a primeira carga de plasma explodiu a porta de suas dobradiças. 3 guerreiros largos e cicatrizados invadiram o quarto, seus rostos contorcidos em expressões rosnadas de alegria violenta. Eles eram construídos como montanhas, vestidos de ferro e couro, e levantaram seus pesados rifles de pulso. Matt se moveu, um borrão de movimento, mergulhando atrás de sua mesa virada. Ele se levantou, atirando com uma arma de mão compacta que ele havia recuperado, não com raios de energia letais, mas com projéteis concussivos projetados para incapacitar. O primeiro guerreiro grunhiu e cambaleou para trás, seus sentidos embaralhados. Vera, no entanto, não havia se acovardado. Sua programação, superada pelo instinto emergente de sobreviver, havia encontrado uma anomalia na sala, um conduíte de manutenção atrás de um painel decorativo. Enquanto o segundo guerreiro avançava na posição de Matt, ela agiu. Ela arrancou o painel da parede e, com um surto de força projetada, puxou um cabo de energia grosso. O guerreiro se virou com o som, sua surpresa evidente, assim que ela balançou o cabo pesado, arqueando-o pelo ar. O conduíte energizado atingiu a cabeça sem capacete do guerreiro com um estalo de eletricidade. Ele caiu sem fazer barulho. O terceiro guerreiro, enfurecido, girou e atirou. Matt viu em câmera lenta o raio de energia escaldante atravessando a sala. O grito de dor de Vera. Ele se lançou de trás da mesa, seu próprio tiro atingindo o último guerreiro no peito, fazendo-o cambalear para trás, para fora da porta arruinada. Matt estava ao lado de Vera em um instante. O tiro havia roçado seu lado, uma queimadura escura e fumegante na pele azul, impossível dela. Ela ofegou, seu corpo tremendo, seus olhos arregalados de choque e dor. E então começou. Uma luz azul suave emanou da ferida, pulsando em sincronia com seu coração frenético. A luz cresceu, espalhando-se por sua pele, os padrões escuros em seu corpo brilhando com uma luminescência interna. Um zumbido baixo encheu a sala, um som de imenso processamento de dados, símbolos holográficos, cartas estelares, linhas de código incompreensível e imagens históricas vívidas começaram a fluir de seu corpo, projetando-se nas paredes, no teto, no chão. A sala foi transformada em um vórtice de informações rodopiantes, uma biblioteca de uma civilização inteira em chamas. Matt, ela ofegou, suas mãos voando para sua cabeça, como se para mantê-la unida. É demais, eu posso ouvir tudo, cada batalha, cada poema, cada nascimento, cada morte. Ela gritou, um som de pura agonia enquanto milênios de história registrada, a consciência coletiva do sindicato, caíam em cascata por sua mente, um feed de dados brutos de 1 bilhão de almas. Matt olhou, sua mente tática momentaneamente atordoada. Os rumores, os sussurros que ele havia descartado como paranoia, eram verdadeiros. Ela não era uma consorte, uma diplomata, um prêmio. Ela era uma arca, um cavalo de Troia vivo, carregado com cada segredo que o sindicato possuía. O tratado não era um tratado, o presente não era um presente, era uma transferência, uma aposta desesperada e insana para colocar sua civilização inteira nas mãos de seu rival mais imprevisível. E a chave, o protocolo de transferência biológica para estabilizar este download cataclísmico, era a única coisa que ele havia se recusado a fazer, o acasalamento. Ele olhou do caos de informações rodopiantes de volta para a mulher, convulsionando de dor em seu centro. E naquele momento, Matt entendeu que a guerra por Vera tinha acabado de começar e eles já haviam perdido. A tempestade de dados que se formava do corpo de Vera era um farol, e cada tubarão no setor estava se voltando para o cheiro de sangue.
Os comunicadores internos da estação estalavam com os sons de manipuladores do sindicato, tentando isolar o nível, comandos da facção guerreira, violando pontos de verificação de segurança e agentes da guilda oferecendo subornos por acesso. Eles estavam presos. "Temos que nos mover", Matt disse, sua voz cortando o ruído holográfico. Ele puxou Vera para os pés. Ela estava tremendo, desorientada, os dados ainda cintilando em sua pele como um raio de calor. "Você consegue andar?" Ela acenou, seus olhos arregalados e desfocados. "Eu consigo ver. Eu vejo os esquemas da estação, os conduítes de energia, as rotas de patrulha. Eles estão todos na minha cabeça." "Use isso", ele ordenou, puxando-a em direção à escotilha de manutenção de emergência que ela havia exposto antes. "Encontre-nos um caminho para os porões de carga inferiores, subnível." Ele não teve que dizer a ela 2 vezes. Seus olhos ficaram vidrados por um segundo e então ela apontou. "Por aqui há um poço de ventilação a 2 corredores de distância que desce 10 níveis, mínimo de sensores." A fuga deles foi uma corrida caótica e desesperada através das entranhas da estação. Matt liderou, sua arma de mão pronta, movendo-se com a eficiência silenciosa de um fantasma. Vera o seguiu, seu choque inicial dando lugar a uma nova e estranha simbiose com os dados que inundavam sua mente. 2 guerreiros no próximo cruzamento se movendo para a esquerda. Ela sussurrava. E Matt os desviava por um caminho diferente. Equipe da guilda varrendo o nível abaixo. Eles estão usando scanners térmicos. Ele encontrava uma seção com conduítes de energia pesados para mascarar suas assinaturas de calor. Ele era o escudo dela, ela era os olhos dele. No confins apertados e escuros de um túnel de serviço, eles se pressionaram contra uma parede enquanto uma patrulha com botas pesadas passava no andar de cima. As costas dela estavam encostadas no peito dele, seu braço, uma barra protetora em sua frente. Ele podia sentir a batida frenética do coração dela, o calor de sua pele através de sua túnica. O ar estava denso com o cheiro de ozônio e metal quente, mas tudo em que ele podia se concentrar era a sensação dela, a realidade de sua vida em suas mãos. Eles alcançaram o poço de ventilação, um M vertical escuro. Matt ancorou um cabo de energia descartado em uma viga de suporte. "Eu vou primeiro", ele disse. "Eu vou guiar você para baixo." Ela apenas olhou para ele, depois para o poço. Por um momento, sua programação piscou. Uma consorte não foi projetada para isso. Mas então ela acessou um arquivo, a história de um famoso alpinista do sindicato, e sua expressão endureceu. "Não, eu vejo o caminho. Eu sei os pontos de apoio. Vamos juntos, mais rápido." Ele viu a nova determinação em seus olhos, o aço endurecendo sua espinha, e ele acenou. A descida foi aterrorizante. Uma queda cega na escuridão, guiada apenas pelas instruções alimentadas por dados de Vera. "Ponto de apoio à direita, 1 metro para baixo, suporte de apoio à esquerda." A voz dela era seu único guia na escuridão ecoante. Suas mãos se roçavam, seus corpos raspavam contra o metal. Mas eles se moviam como uma única unidade, uma parceria perfeita forjada no crisol de sua fuga. Eles emergiram no caos cavernoso e ecoante do porão de carga inferior. O ar estava denso com cheiros de combustível alienígena e graxa de motor. Alarmes ainda soavam à distância. Eles estavam perto. Um cargueiro de contrabandista, uma sucata que ele havia sinalizado em seu planejamento de contingência, estava atracado na Baia 12. Enquanto eles corriam pelo convés de carga, um raio de plasma atingiu o container ao lado deles, banhando-os com faíscas. Um esquadrão de manipuladores do sindicato, sua armadura lisa e preta, os havia cortado.
O ativo será devolvido. A voz sintetizada de seu líder ecoou. O humano é irrelevante. Matt empurrou Vera para trás de uma pilha de caixas. Eles não estão aqui para conversar. Ele verificou a carga de sua arma. 2 tiros restantes. Vera olhou para ele, depois para os soldados que se aproximavam. Os dados em sua cabeça não eram mais apenas uma inundação de informações. Era uma arma. A armadura deles é mais fraca na articulação do pescoço, ela disse, sua voz nítida e clara. E seus sistemas de mira são escravizados. Atire no líder e os outros ficarão cegos por 1,3 segundos. Matt piscou, então um sorriso lento e perigoso tocou seus lábios. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e não viu uma responsabilidade a ser protegida, mas uma parceira, uma igual. No meu sinal, ele disse, isso não era apenas uma fuga mais, era um contra-ataque. O cargueiro do contrabandista, o cometa errante, era uma relíquia mantida unida por teimosia e soldas não autorizadas. Sua sala de máquinas era um ninho de canos vazando e conduítes zumbindo, um espaço sujo e esquecido no fundo do navio. Era o lugar mais seguro onde eles podiam estar. No brilho vermelho baixo da iluminação de emergência, Matt gentilmente acomodou Vera em uma caixa de armazenamento. Deixe-me ver, ele disse, sua voz suave. Todos os traços do soldado desapareceram novamente. Ela acenou, estremecendo enquanto ele cuidadosamente cortava o tecido queimado de sua túnica. A queimadura de plasma era uma marca escura e feia contra sua pele azul. Estava cauterizada, mas a carne ao redor estava inflamada. Ele abriu um kit médico que ele havia pegado durante a fuga, seus movimentos seguros e praticados. Ele limpou a ferida com um lenço antisséptico. Seu toque era clínico, mas Vera estremeceu, não de dor, mas do contato em si. Cada toque que ela havia sido condicionada a receber era transacional, um passo em um processo. Isso era diferente. O foco dele era inteiramente em seu bem-estar. Não havia outro motivo. Isso vai estar frio, ele disse aplicando um gel regenerativo. Seus dedos roçaram seu lado e um arrepio subiu por sua espinha. Os padrões em sua pele pulsavam com uma luz suave e incerta. Minha programação define isso como desnecessário, ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o zumbido do motor. Minha estrutura celular é projetada para regeneração rápida. A ferida vai cicatrizar. Eu sei, Matt respondeu sem olhar para cima. Ele retirou um curativo estéril de sua embalagem. Mas a dor ainda é dor. Ela não precisa de um propósito. Ela só precisa ser aliviada. Ele cuidadosamente prendeu o curativo, suas articulações roçando a pele macia de seu estômago. O contato foi breve, acidental, mas enviou um choque através dela que não tinha nada a ver com sua lesão. Quando ele terminou, ele se sentou sobre os calcanhares, seus olhos encontrando os dela. O pequeno espaço estava carregado com um novo tipo de energia. Não era a atenção lógica dela tentando cumprir uma função, nem a adrenalina do combate. Era mais silencioso, mais profundo. Ele estendeu a mão, sua mão hesitando por um momento antes de ele gentilmente segurar sua bochecha. Seu polegar acariciou sua pele, traçando um dos padrões azul escuros. Isso é cuidado, ele disse suavemente. Não é uma função. É um sentimento. Não tem um objetivo. A mente de Vera, um universo de dados perfeitos e lógica fria, não tinha arquivo para isso. Ela só podia processar a entrada, o calor de seu polegar calejado contra sua pele, a intensidade em seu olhar, a maneira como seu próprio batimento cardíaco parecia acelerar em resposta. Ela se inclinou em seu toque, um gesto instintivo e não programado que surpreendeu a ambos. Matt, ela disse,
sua voz grossa com uma emoção que ela não conseguia nomear. Ela levantou sua própria mão, espelhando o gesto dele, e a colocou em sua bochecha barbada. A pele dele era mais áspera, mais quente. Ela sentiu o pulso constante em sua mandíbula. Isso era real. Este ponto de dados era singular, não arquivado. Era dela sozinha. Ele não se afastou. Ele fechou os olhos, um lampejo de sua própria dor e cansaço cruzando seu rosto. Naquele momento, ele não era um diplomata ou um soldado. Ele era apenas um homem, encontrando um momento de paz em uma galáxia de caos. Ela moveu sua mão, seus dedos traçando a linha de seus lábios, um gesto de pura curiosidade inocente. Seus olhos se abriram, escuros e profundos, e ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos com os dela. O motor zumbiu ao redor deles, um batimento cardíaco constante e rítmico. A tensão sugestiva, que antes fazia parte de sua programação, havia sido queimada, substituída pelas primeiras brasas aterrorizantes e belas de um fogo genuíno. Não era mais sobre um selo ou um tratado. Era sobre a verdade simples e inegável de duas almas, à deriva, na escuridão, encontrando um lampejo de luz uma na outra. Para entender o que ela havia se tornado, Vera teve que se voltar para dentro. Na quietude solitária de seu esconderijo, ela fechou os olhos e deixou sua consciência afundar no vasto arquivo interno que agora a definia. Não era mais uma tempestade caótica, mas um universo estruturado, uma grande biblioteca de pensamento e memória. Ela andou por corredores silenciosos de dados, passando por prateleiras que continham os esquemas de destruidores de estrelas e racks que continham as notas da primeira música de uma criança. Ela não estava mais procurando por vantagens táticas ou rotas de fuga. Ela estava procurando por si mesma. Ela empurrou para além das camadas de estratégia militar, teoria econômica e programação social, buscando o cerne de sua própria criação. No fundo do sistema, protegido por criptografia, que ela agora instintivamente entendia, ela o encontrou, um pequeno cluster de dados isolado, rotulado contingência. Acessá-lo foi como abrir um diário pessoal. Era uma série de registros gravados pelo engenheiro-chefe de seu projeto, um cientista do sindicato cujo nome se traduzia aproximadamente como estrelador. Sua voz, diferente dos tons sintetizados a que ela estava acostumada, era velha, cansada e cheia de uma profunda tristeza. Registro de log 1, a voz começou, e uma imagem holográfica do cientista envelhecido cintilou para a vida na sua mente. O projeto Quimera é um sucesso. A designação de consorte Vera é impecável. Ela é a culminação do conhecimento de nossa civilização, uma arca viva para tudo o que somos, mas ela também é uma mentira. Vera recuou da palavra mentira. Registro de log 7. O cientista continuou, sua imagem andando diante de uma carta estelar. A facção guerreira está ficando mais ousada. A guilda nos sangra até secar. Nossa civilização é frágil. Nossa lógica é muito rígida para se adaptar. Nós enfrentamos não a derrota, mas a extinção. Um lento e quieto desaparecimento no nada. Eu argumentei que nossa única esperança é preservar a essência do que fomos. Ele parou, virando-se para encará-la, seus olhos holográficos parecendo perfurar o tempo e o espaço. O Conselho Superior aprovou meu plano desesperado. Nós presentearemos a arca aos humanos. Eles são caóticos, violentos, emocionais, mas eles resistem, eles quebram e se reconstroem. Eles desafiam a lógica e sobrevivem ao impossível. Nós lhes daremos nosso legado, não como um fardo, mas como uma arma disfarçada de uma oferta de paz. Eles serão forçados a protegê-lo e, ao fazer isso,
nos protegerão. O registro de log final foi gravado pouco antes de sua própria ativação. O cientista parecia mais velho, seu rosto marcado pelo arrependimento. Eu embuti este log profundamente dentro de sua matriz. Se você está acessando isso, Vera, significa que o protocolo de trauma foi ativado. Significa que a mentira foi revelada. Eu sinto muito pela vida para a qual você foi projetada. Você foi construída para ser uma oferta, mas eu lhe dei algo mais. Uma lasca de minha própria curiosidade, uma capacidade de se maravilhar. Você não é apenas um arquivo. Você é seu primeiro verdadeiro estudioso. O humano Matt, nossas projeções não podiam explicar. Sua empatia é uma anomalia que pode ter salvo você. Não seja a criança da memória do sindicato. Seja o futuro dele. O log terminou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vera abriu os olhos, a luz vermelha da sala de máquinas parecendo mais suave agora. A verdade se instalou sobre ela não como uma violação, mas como uma libertação. Ela não era uma consorte fracassada. Ela não era uma ferramenta política. Ela era uma arca encarregada da alma de um povo moribundo. E o Criador, o Stargazer, havia lhe dado a única coisa que a lógica do sindicato nunca poderia ter sancionado: o potencial de escolha. Matt a encontrou sentada na quietude, uma única lágrima luminescente traçando um caminho por sua bochecha. Eu sei o que eu sou, ela disse, sua voz clara e forte. Eu sou a esperança deles. Matt se ajoelhou diante dela, pegando as mãos dela nas suas. O que faremos agora? Ela olhou para ele e pela primeira vez seu olhar continha não apenas lógica ou emoção recém-descoberta, mas o peso profundo da última vontade e testamento de uma civilização. Agora, ela disse, sua voz ressoando com propósito. Nós honramos os mortos mudando o futuro. Só há uma pessoa em quem eu confio para nos tirar dessa, Matt disse, sua voz baixa sobre o comunicador que estava instalando no cargueiro. Ele estava transmitindo em um canal fortemente criptografado, um que ele não usava desde que havia trocado sua armadura de combate por credenciais de diplomata. Mas ele não vai gostar disso. O rosto que apareceu na pequena tela cintilante era grisalho e cicatrizado, um olho substituído por um implante cibernético cinza e opaco. Matt, eu imaginei que você estava morto ou promovido a um nível de importância insuportável. Vendo que você está me ligando da sala de máquinas de um lixeiro, eu estou adivinhando que é a primeira opção. É bom te ver também, Jax, Matt disse com um sorriso seco. Eu preciso de um favor fora dos livros. Estou te enviando um pacote de informações. Eu preciso que você as verifique e as entregue às pessoas certas no comando da Federação. Diga a eles que é uma questão de segurança galáctica. O único olho bom de Jax se estreitou. Que tipo de informações? O tipo que mata pessoas, Matt disse sombriamente. E o tipo que pode parar uma guerra antes que ela comece. Ele olhou para Vera, que estava ao seu lado, sua mão descansando de forma tranquilizadora em seu ombro. Nós temos todo o banco de dados militar do sindicato. O velho agente de inteligência ficou em silêncio por um longo momento. Filho, ele finalmente sussurrou. No que diabos você se meteu? Matt explicou tudo, o presente, a fuga, a verdadeira natureza de Vera como uma arca viva. Ele deixou de fora os detalhes mais pessoais, mas Jax podia ler nas entrelinhas. Então, os cabeças de ovo enviaram um cordeiro para o abate. Jax ponderou. E ela acabou sendo um dragão. E você, seu sortudo, está segurando a coleira. Qual é o seu jogo, Wes? Vender para o maior licitante?
usar para colocar a Federação no topo pelos próximos 1000 anos. Esse é o jogo de soldado, Jax, Matt respondeu. Eu sou um diplomata agora. Eu vou usá-lo para acabar com o jogo. Ele expôs seu plano. Era audacioso, não convencional e quintessencialmente humano. Não era sobre acumular os dados, usá-los como arma ou destruí-los. Era sobre mudar o contexto, redefinir o prêmio. Jax ouviu, seu olho cibernético brilhando fracamente. Quando Matt terminou, o velho agente soltou um assobio baixo. Você sempre foi um louco filho da mãe, ele disse, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Nunca vai funcionar, mas é um plano e tanto. Eu estou dentro. Eu vou fazer interferência para você enquanto eu puder. Para onde você está indo? Um relé de comunicações abandonado na nebulosa da serpente, Matt respondeu. Se vamos falar com a galáxia, vamos precisar do maior microfone que pudermos encontrar. Enquanto Jax se desconectava, Matt se virou para Vera. A fase 1 está completa, agora para a parte difícil. Nos ciclos de naves seguintes, eles trabalharam lado a lado na cabine apertada do cargueiro. A missão deles era examinar o universo de dados dentro de Vera e montar a mensagem deles. Sua capacidade de acessar e juntar informações era surpreendente, mas era o entendimento intuitivo de Matt sobre narrativa, sobre o que move corações e mentes, que lhe dava forma. Não os esquemas para o seu motor de singularidade, ele diria, olhando por cima do ombro dela para as equações complexas que ela projetava. Me mostre os poemas que eles escreveram sobre ele, os que seus engenheiros recitavam para seus filhos. As mentes deles começaram a se fundir, suas habilidades se complementando perfeitamente. Ela puxava terabytes de dados brutos, registros históricos, tratados filosóficos, descobertas científicas, e ele encontrava o fio humano, o núcleo emocional, que ressoaria com 100 espécies diferentes. Ele a ensinou sobre contar histórias, sobre esperança, sobre sacrifício. Ela, por sua vez, mostrou a ele a alma de seu povo, uma civilização muito mais complexa e bela do que a fachada fria e lógica que eles apresentavam à galáxia. O trabalho deles era intenso, sua parceria intelectual se tornando tão íntima quanto qualquer toque físico. Eles estavam construindo algo novo juntos, não apenas uma mensagem, mas um futuro. A nebulosa da serpente era um cemitério de estrelas, um turbilhão de poeira cósmica e radiação estelar que causava estragos nos sensores. Em seu coração estava a estação de relé, uma teia de aranha de metal esquelética, abandonada por séculos. Era o lugar perfeito para se esconder e o lugar perfeito para transmitir. Enquanto o pequeno cargueiro deles atracava na estação silenciosa, Matt e Vera sabiam que seus inimigos não estariam longe. O núcleo de energia está estável, mas o amplificador de transmissão está offline, Matt relatou, sua voz ecoando na sala de controle cavernosa e cheia de poeira. Eu preciso redirecionar os conduítes primários. Vai levar tempo. Tempo é algo que podemos não ter. Vera respondeu, seus olhos distantes enquanto ela escaneava os fluxos de dados das frotas que se aproximavam. 3 cruzadores da guilda e um dreadnought da facção guerreira entraram na nebulosa. Eles estão varrendo a área. Então é melhor trabalharmos rápido, ele disse, entregando a ela um acoplamento de energia. Você guia, eu trabalho. Enquanto ele lutava com a maquinaria antiga e pesada, ela se tornou os olhos e ouvidos dele, não apenas para o exterior, mas para a própria estação. Ela o guiou através dos corredores labirínticos do relé, direcionando-o para os circuitos certos, avisando-o sobre linhas de energia em decomposição.
Sua mente, antes um arquivo passivo, agora era um centro tático ativo e brilhante. Eles finalmente conseguiram fazer a energia principal fluir, e a antiga sala de controle cintilou para a vida, banhando-os na luz azul fria de telas holográficas. Vera colocou a mão no console central, seus próprios dados internos fluindo para os sistemas da estação. O pacote de transmissão, a arte, a música e a história de seu povo começaram a ser enviados. Uma barra de progresso apareceu na tela principal. 0%. Está funcionando. Ela respirou, uma nota de triunfo em sua voz. Como se em resposta, a estação estremeceu. Um alerta de proximidade piscou na tela. O Dreadnought da facção guerreira os havia encontrado. Eles estão lançando equipes de abordagem, Matt disse, pegando um pesado rifle de pulso de seu equipamento. Ele se moveu para a única entrada da sala de controle, caindo em uma posição defensiva atrás da moldura. Mantenha esse envio funcionando, não importa o quê. Matt, ela começou, sua voz tensa de medo. Ele olhou para ela, seu rosto sombrio, mas resoluto. Nós sabíamos que eles viriam. Sempre seria assim. As primeiras explosões ecoaram do cais de atracamento. O grito metálico de metal rasgando ficou mais perto, pontuado pelos gritos de guerra guturais dos guerreiros. As mãos de Vera voaram pelo console, seu foco absoluto, empurrando a velocidade de envio, redirecionando a energia, reforçando os firewalls. A barra de progresso subiu lentamente, 15%. Os guerreiros invadiram o corredor que levava à sala de controle. Matt abriu fogo, seus tiros precisos, rajadas controladas que fizeram a primeira onda recuar. Ele estava irremediavelmente em menor número, um único soldado contra um pequeno exército. Mas ele era um soldado humano e estava defendendo seu mundo. Vera, observando-o lutar, sentiu um surto de algo feroz e protetor. Ela não era uma donzela em apuros, ela era uma arca. Ela mergulhou de volta em seu arquivo, não para a arte, mas para a guerra. Ela encontrou os sistemas do Dreadnought, os esquemas da armadura de seus soldados. Os escudos deles têm um atraso de atualização de 0,8 segundos após o impacto. Ela gritou por cima do ruído da batalha. Mire no lado esquerdo deles. As células de energia são menos protegidas. Matt ajustou sua mira. Seus tiros agora encontrando as fraquezas que ela expunha. O escudo de um guerreiro piscou e morreu, e o próximo tiro de Matt o enviou caindo no chão. A batalha se tornou uma dança mortal entre eles. Ela era a estrategista, ele era a espada. Juntos, eles eram magníficos. Um guerreiro pesado com um machado de plasma esmagou a porta. Matt o enfrentou de frente. A batalha deles foi um brutal golpe de golpes e bloqueios. A barra de progresso atingiu 70%. Navios da guilda estavam agora dentro do alcance, atirando no Dreadnought, criando uma batalha de 3 vias do lado de fora. A estação gemeu sob a tensão do fogo de armas perdido. Matt estava se cansando, seus movimentos uma fração mais lentos. O guerreiro com o machado viu uma abertura e avançou. Mas Vera também tinha visto. Ela redirecionou um enorme surto de energia do núcleo da estação diretamente para o batente da porta em que ele estava. O metal brilhou branco quente e o guerreiro gritou enquanto sua armadura se fundia e entrava em curto-circuito. Ele desabou, fumegando. Matt olhou para Vera, seu peito ofegando, um olhar de puro assombro em seu rosto. Ela lhe deu um sorriso feroz e triunfante. A barra de progresso piscou, 99%. Com um surto final e silencioso, ela atingiu 100%.
Uma onda de energia carregando não a morte, mas a vida, não a guerra, mas a cultura, explodiu do relé e se projetou na galáxia. No silêncio repentino, Matt e Vera estavam na sala de controle arruinada, cercados pelos sinais de sua batalha desesperada, sua vitória absoluta. A galáxia não ficou em silêncio. Em vez disso, ela explodiu em confusão. A transmissão da nebulosa da serpente era uma anomalia que nenhuma das potências poderia compreender. Era uma arma que não carregava ameaça, um tesouro que não tinha valor tático. Em uma cúpula galáctica de emergência, com a facção guerreira e a guilda apontando dedos e o sindicato mantendo um silêncio aterrorizado, Matt e Vera apareceram via holograma. Ele falou primeiro, o diplomata calmo e medido mais uma vez. Ele explicou o medo do sindicato, seu desespero e sua aposta insana e brilhante. Ele expôs as motivações da guilda e dos guerreiros, sua ganância e agressão expostas para todos verem. Mas foi Vera quem manteve o conselho fascinado. Ela se apresentou não como um ativo ou um arquivo vivo, mas como a única herdeira e embaixadora de uma civilização. Ela falou sobre a arte de seu povo, seus sonhos, seus arrependimentos. Ela usou os dados dentro dela não como uma arma, mas como uma ponte. Ela humanizou o sindicato, transformando-os de um império frio e lógico em um povo com medo de ser esquecido. O lançamento público de seus segredos militares se tornou não um ato de guerra, mas um ato de confiança máxima, uma declaração de que eles estavam largando suas armas para sempre. Uma nova paz foi forjada. Esta não era de papel e ameaças, mas de compreensão relutante e nascente. O sindicato foi salvo, os agressores envergonhados a se retirarem, e a reputação da humanidade foi cimentada não como conquistadores, mas como pacificadores não convencionais e perigosamente empáticos. Semanas depois, no convés de observação da recém-batizada estação Stargazer, nomeada em homenagem ao criador de Vera, Matt estava ao lado dela. Eles não eram mais fugitivos. Ele era um herói. Ela era uma embaixadora reverenciada. Eles observavam as naves de 100 espécies se movendo no balé silencioso do comércio pacífico. O conselho lhe ofereceu uma frota. Ele disse, sua voz um resmungo baixo. E eles me ofereceram um assento no conselho superior. E o que você quer? Ela perguntou, olhando para ele. Seus olhos, antes tão plácidos e ilegíveis, agora estavam cheios com um universo de suas próprias emoções. Ele se virou para ela, pegando ambas as mãos dela nas suas. Eu quero saber o que você quer. Pela primeira vez, Vera, sem programação, sem dever, apenas você. Um sorriso tocou seus lábios, uma expressão genuína e radiante que ele estava começando a perceber que era a coisa mais bonita da galáxia. Era um sorriso nascido da escolha, da liberdade, de um amor que havia sido forjado em fogo e dados. Eu escolho isso. Ela sussurrou, inclinando-se para a frente e apoiando a cabeça contra o peito dele, bem sobre seu coração. Juntos, eles olharam para o mar infinito de estrelas. O futuro deles não era um código pré-escrito, mas uma expansão infinita e inexplorada que eles explorariam juntos.